Olá, sétimo ano! Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que nós estamos começando aqui o nosso PET volume 6 de Comunicação e Linguagens para o sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar as atividades da nossa semana 1 e 2. Vamos passar direto? Nas semanas 1 e 2, nós vamos trabalhar o conteúdo intertextualidade. Uau! Que palavrão de grande, né? Palavra grande, não palavra de xingamento. Vocês conhecem a palavrinha intertextualidade? Vocês já ouviram falar dela? Já. Ela foi trabalhada com vocês lá no sexto ano. Olha ela aqui, ó. Intertextualidade. Ela vai ser trabalhada agora no sétimo e ela será trabalhada nas próximas séries até que vocês se formem, porque na verdade essa palavrinha está presente no nosso dia a dia, na nossa vida inteira. Como? Bom, vamos entender, né? Você já teve a sensação, você já viu uma imagem que te fez lembrar de outra? Você já leu um texto e teve a impressão de estar lendo outro? Você já viu um vídeo que copia exatamente a ideia de outro vídeo? Sabe o nome disso? Intertextualidade. Vamos entender o que é e como ela está presente no nosso dia a dia. Ela pode ser definida como a relação existente entre os textos, ou seja, um diálogo entre textos de qualquer gênero. Esse processo ocorre durante a produção de um texto, onde o autor coloca na estrutura de sua produção referências explícitas ou implícitas. Bom, então você até agora entendeu que a intertextualidade conversa é um diálogo de dois textos, ok? Pode ser texto escrito? Pode. Pode ser uma imagem? Pode. Pode ser um poema? Claro. E uma música? Também. Vamos ver aqui? A intertextualidade pode ser apresentada de forma direta, que é aquela explícita, ou a implícita. Vamos entender a diferença. Ó, a explícita é aquela que está na cara. Quando você vai olhar uma imagem, na hora você lembra de outra. Olha essa imagem aqui. Esse aqui, ó, é o quadro que foi feito primeiro, é o quadro que nós chamaremos de quadro fonte, tá bom? Quem o fez foi o Edward Munch, no ano de 1893. Olha, já tem mais de 100 anos, meninas. Vamos lá, 127 anos que tem esse quadro, O Grito, feito. Aí, o criador dos Simpsons ou alguém bem legal na internet, eu não consegui achar a fonte, redesenhou o quadro Grito e colocou quem nele? O Homer Simpson. Então, esse aqui é o grito de Homer Simpson, ok? Não tem intertextualidade, meninos? Um quadro não te faz lembrar do outro? Quando você viu na internet esse quadro aqui, ó, ou agora que você viu no nosso vídeo, você não iria lembrar desse aqui? Olha, o tanto de intertextualidade que tem entre eles. A paisagem lá no fundo parece um rio, né? É o mesmo, as mesmas cores no céu. O personagem do grito do Edward está numa ponte, o Homer também está numa ponte. Tá vendo que lá atrás tem umas pessoas vindo perto do personagem? Aqui também tem, ó. Ó a família do Homer aqui. A Meg, a Lisa e a esposa dele estão aqui. Então, olha a quantidade de similaridades. Isso é uma intertextualidade explícita. Legal essa, né? Vamos ver a implícita? É quando não há uma relação direta com o texto fonte, nem outras coisas que consigam identificar. Essa daqui é a imagem que eu separei para mostrar para vocês uma intertextualidade implícita. Como que é? É assim, ó, você só vai conseguir lembrar
se você tiver visto em algum outro lugar, se você já tiver conhecido em outro lugar. Essa intertextualidade aqui é uma propaganda. Isso aqui é uma margarina que tem o nome Amélia, é a marca dela. E aí, olha aqui a propaganda aqui em cima. Escreveram assim, ó, Amélia, que é margarina de verdade, tá vendo? Como que a pessoa que vê essa propaganda aqui vai saber? Só se ela conhecer o texto, a música de Roberto Carlos, que foi composto por esses dois aqui, Ataúfo Alves e Mário Lago. Aí tá escrito assim, ó, fãs do rei conhecem. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Essa é uma música que Roberto Carlos cantou. E aqui, então, essa margarina fez a propaganda baseado nessa música do rei Roberto. Como é que eu vou saber? Se eu conhecer a música. Aqui, então, está uma relação de intertextualidade que não é direta. Ela é implícita, tá bom? Vamos para as atividades para nós conseguirmos entender direitinho, então, meninos. O trecho do poema Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Aí eu coloquei até uma imagem aqui de faces para vocês. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Esse poema de Carlos Drummond de Andrade foi feito no ano de 1964. Gravem, por favor, o ano em que ele foi publicado, ok? 1964. O próximo poema que nós vamos olhar, trecho do poema chamado Até o Fim, de Chico Buarque, que foi feito em 1989. Esse foi um ano muito bonito, viu, meninos? Uma professora linda estava nascendo nesse ano. Quem será? Aí o texto dele diz assim, ó. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Olha que interessante, dois poemas, um feito no ano de 89, um feito no ano de 64, ok? Vamos lá, existe intertextualidade, não existe? Você não lê um poema e lê o outro, eles são parecidos? Um te faz lembrar do outro? Então, a intertextualidade presente nesses versos aqui pode ser classificada como ela está explícita. Tem versos que parecem até o mesmo. Observa esse verso aqui, ó. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. Esses dois versos. Olha no do Chico Buarque. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim. Olha só, parece até o mesmo, né? Aí em seguida o anjo disse para Drummond: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. O do Chico Buarque disse: decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Questão 2. Quem é a figura comum nos dois textos? Os dois textos aqui, os dois poemas, falam de uma pessoa. A mesma pessoa é citada nos dois. Quem é ele? O anjo que apareceu aí. Considerando o ano em que foram publicados, qual é o texto fonte e qual estabeleceu a intertextualidade? O texto fonte é o de Drummond de Andrade. Por quê? Eu pedi para vocês pesquisarem em 1964, lembra? Eu pedi para vocês gravarem essa data aí. Foi o ano que Drummond fez o poema dele. Aí o Chico Buarque fez o poema dele em 89. Ou seja, o Chico Buarque que quis falar igual ao poema do Drummond. Isso foi a intertextualidade deles, tá bom? Agora, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. A primeira coluna, intertextualidade explícita, é o número 1. A segunda, implícita, é o número 2. O que é aqui que é intertextualidade explícita? É um diálogo aberto entre os dois textos e facilmente percebido. Esse é o número 1.
A intertextualidade implícita, que é o número 2, é aquela que ocorre de maneira oculta, cabendo ao leitor descobrir as referências feitas. Ok? Combinado? Certo. Então, aqui nós vamos para a próxima aqui, que é a última atividade. Observem que nós teremos 6 atividades, porque nós estamos na semana 1 e 2 juntas, tá bom? Semana que vem vocês não vão precisar fazer a semana 2, elas estão juntas. Então, vamos lá. A imagem 1 aqui, a imagem 1 é uma imagem onde tem escrito aí cascas. Nós vemos também a foto de uma cabeça de alho. E do lado está escrito assim: alho declara, o sucesso não me fez perder a cabeça. Aqui a natureza é a estrela do hortifruti. Nós já trabalhamos, vocês lembram lá nos primeiros pets que nós trabalhamos sobre a intertextualidade no hortifruti com as verduras, os legumes? Bom, ok. Letra A. A que gênero pertence? A uma campanha publicitária. De que forma ele foi construído e explique? Ele foi construído a partir de uma manchete da revista Caras. Existe uma revista chamada Caras. E o anúncio evidencia o alho como um dos famosos no hortifruti. Porque a revista Caras é uma revista que só faz propaganda de famosos, meninos. E aí o dono de um hortifruti teve a ideia de fazer então essa propaganda aqui como se fosse a revista Caras, só que são a revista Cascas, ok? Vamos para a próxima imagem para vocês verem aqui a revista Caras de verdade. Olha, eu printei essa daqui para vocês verem que existem as mesmas coisas. Observa, aqui está escrito o nome da revista, Caras. Aqui tem o site, tá vendo? Que lá também tem o site da Cascas. Tem uma legenda que explica sobre o famoso, a celebridade, que tem a fotinha aqui do lado. Então, nessa daqui, quem é a celebridade? O príncipe Harry e a duquesa Meghan. São os duques, o casal de duqueses, né? Digamos assim, o casal de duques. Acertei agora? Lá da Inglaterra. E aí, na nossa revista Cascas, nós temos o nome, Cascas, ó, o site aqui. Olha aqui a celebridade, a foto da celebridade é o alho. E olha aqui a legenda explicativa do alho, que legal. Então, vamos responder. Qual é a imagem fonte? A imagem 2 é a fonte. Essa daqui é a imagem 2, é a imagem que estabeleceu a inspiração para a montagem da revista Cascas, que é aquela lá do alho. E quais os detalhes fez com que você percebesse essa intertextualidade? Esses detalhes que eu mencionei para vocês agora. As duas imagens possuem nomes parecidos, que são Caras e Cascas. As duas possuem personagens que remetem à fama, aqui o casal, lá o alho, e as duas também têm uma legenda que explica um pouco sobre a celebridade. Legal isso, não é? Essa aqui foi uma intertextualidade bem explícita, né, meninos? Ou para vocês foi implícita? Vocês sabiam da revista Caras? Contem aí para mim. A intertextualidade aqui tá explícita ou tá implícita? Na sua opinião, tá bom? Encerramos aqui as nossas semanas 1 e 2 de atividades do PET volume 6. Na outra semana nós nos encontraremos para continuar a correção. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, continuem se cuidando e cuidando da família de vocês.